O peso invisível de um fundador ou uma fundadora. Essa é a mensagem de hoje, é o que eu tenho passado, na verdade o que eu passei por muitos anos, o que eu fiz, o que eu errei, o que eu acertei, mas também o que eu perdi. O que é que me fez eu sentar aqui, nesse exato momento? Eu tô aqui no estúdio, acabei de chegar, tava vindo dentro do carro, pensando se eu gravava ou não gravava esse vídeo, se eu falava ou não falava, se eu chegava a me expor, né, que na verdade assim realmente, a compartilhar, não vou usar a palavra expor, a compartilhar esse peso, né, e que na qual realmente é um preço muito alto. Não sei se compensa. Muitas das vezes, quando a gente está fundando, né, quando a gente está iniciando a vida do empreendedor, a vida de ser empreendedor, a vida de ser empreendedor, ao estar fundando uma startup, uma agência, um negócio, a nossa mente só fica ali. A nossa mente é 24/24 pensando como criar processo, como melhorar, como estudar para aplicar, como cada vez mais em otimizar, em achar o caminho certo para que a gente tenha êxito, para que a gente tenha sucesso. Só que ao decorrer dessa maratona, né, posso dizer assim, dessa maratona sem a linha de chegada, a gente acaba deixando outras coisas, outras vidas, vou dizer assim, não outras coisas, mas outras vidas, momentos passar. Se você não me conhece, eu sou Thales Rosário, eu sou fundador, né, e idealizador da T-Connect Company, que é uma assessoria, uma empresa especializada em tráfego pago. Já trabalhei em diversos países, sou imigrante dentro de Portugal, estou aqui há quase mais de 10 anos, de agora de vez, mas já conheço há mais de 17 anos Portugal. E tudo começou, a minha vida no empreendedorismo começou mesmo no Brasil. Então há muitos anos atrás. Eu estou empreendendo, parando, voltando, deve ter aí pelo menos sim, mais de uma década. E o que eu posso dizer é que cuidado com o que você está desejando para sua vida, cuidado com o que você está constantemente, tá, pensando de como fazer o seu negócio dar certo. Por muitos anos, eu estou falando até quase 2 anos atrás, eu pensava de como eu enriquecer, como eu dar certo, como eu faço as pessoas me respeitar, como eu faço as pessoas me enxergarem como um sucesso, como eu posso ser um exemplo, como eu posso ser o cara uau, né? Como eu posso mostrar para a sociedade, para minhas familiares, quem está à minha volta, de que eu não fui um erro. Ou seja, eu estava constantemente querendo mostrar, querendo realmente, de fato, deixa eu aumentar aqui o cara, querendo muito mais ser para o outro do que ser para mim. E os anos foram passando, né? Eu já empreendi no setor de iluminação e som, sim, eu já fui DJ, logo, né? Quando eu voltei para o Brasil, isso em 2010, 2012, mais ou menos 2013, e aí tudo começou no Rio de Janeiro. Aí depois eu voltei para Salvador e montei essa mini empresa. Deu certo, deu bacana, mas nada de uau. E aí depois dela veio, não me recordo o que veio no meio do percurso. Pronto, eu comecei a ajudar um amigo e aí me tornei sócio dele na parte de restauração e bar e restaurante. E aí se tornamos sócio e aí as coisas não foram muito além. E aí depois eu cheguei em Portugal com a ideia de que ia assim manter a minha produtora de música, eu me tornar DJ, né, famoso, ou de repente viver daquilo dentro da Europa, e não deu certo, mas eu lutei, fiz, dei o meu melhor, e então eu voltei para o mundo do CLT, né, do trabalhador. Fui trabalhar para outra pessoa e tive êxito, sim, como
na operação de armazém, toda na área logística, até chegar a ter um contrato efetivo. E eu sempre fui a pessoa de me entregar, independente de estar trabalhando para mim ou trabalhar para outra pessoa. Só que o que eu pude perceber e o que eu pude notar com 2 anos praticamente atrás é que eu não estava fazendo para mim. É que eu não estava fazendo por mim. É que eu não estava fazendo com que eu pudesse realmente olhar para mim e dizer assim, você conseguiu para você. Não, eu estava fazendo, querendo fazer e querendo mostrar para os outros. E o que isso tem a ver, Thales, com fundar uma empresa, fundar um negócio e estar trabalhando para outra pessoa ou você está querendo mostrar para os outros? É porque a tua mente não para. A tua pessoa não se mantém presente. Você só se mantém no futuro. Você só se mantém no amanhã, porque eu tenho que fazer isso, porque é amanhã, porque eu tenho que fazer a coisa, porque eu tenho que enriquecer, porque eu tenho que ganhar comprar, obter esse carro, esse bem, esse aqui, essa viagem, esse local, isso, aquilo. E você não se mantém, você não vive o seu estado presente. E por longos anos, pelo menos aí, pelas minhas pequenas contas, por mais de uma década, foi assim que eu vivi, tá? E até alguns meses atrás, por mais que eu fui caindo na consciência do que eu estava percorrendo e o que me fez dar certo e dar errado, foi exatamente isso. E aí eu vou voltar algumas horas para que você entenda e chegue ao ponto do que eu quero passar para você, tá? Eu assisti um filme. Ontem foi um dia, na verdade, tem 2 dias muito de pensamento, reflexão, tem 2 dias de eu pensando muito como o que eu tô fazendo da minha vida? Me entendendo, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas deixa passar essa fase, deixa eu entender para eu poder dizer aqui realmente o fato real disso. Então passei 2 dias muito em casa, fiquei ali, reflexivo, pensando e tal. Não passei exatamente 2 dias, mas enfim. Então ontem foi um dia literalmente em casa e eu acordei não que tinha vontade nenhuma de levantar e acabei me atrasando. Aí eu levantei nas pressas, vou levar minha filha. Só que, meu Deus, a mente não estava funcionando, o corpo não estava funcionando, eu estava mesmo... Eu fiquei olhando assim e aí me veio um estalo. Por que eu não ficar com minha filha? Eu tinha um almoço, né, meio que de negócio, com um colega da minha área, e aí acabou dando um errado, que no final deu certo. O que eu quero dizer? Eu acabei ficando com ela. Eu fui lá, editei um vídeo que eu tinha que editar para aqui, que saiu no canal, foi o vídeo anterior, tá? E pronto, deixei ele pronto, depois não fiz mais nada. Então eu fui pra frente da televisão, fiquei com ela. A gente brincou, a gente ficou ali perturbando e tal, mais, chateando ela, aquela coisa. E eu fiquei observando que por longos anos eu fiquei colocando a minha filha em segundo lugar. E que foi o primeiro lugar, foi o trabalho. Porque eu sempre estava acreditando que o trabalho ia fazer com que eu pudesse dar a ela aquilo que eu não tive na minha infância, oferecer a ela, proporcionar momentos legais, determinados confortos através do meu trabalho. E o meu trabalho me fazia estar no futuro, mas não presente com ela. Eu fui ali, né? E eu fiquei, depois o irmão dela chegou e ela ficou lá e eu fiquei agora scrollando lá, né, no IPTV, procurando um filme. E naquele lá achei uma tonelada de filme, mas teve um que me chamou muita atenção. Chama-se O Vendedor de Sonho, né? Pelo menos o que eu entendi ali, é um filme que tem muito correlação e tem muita participação do Augusto Cury, um cara que é admirável. Depois dá uma pesquisada aí. E eu assisti o filme depois de todo mundo ir dormir. Eu assisti o filme na maior calma, eu assisti o filme realmente ali presente. Não mexi nada lá com o telefone e tal, presente. O filme é curto, tá? O filme é curto, mas o filme é de muito alto impacto. Eu fiquei realmente, de fato, em êxtase. Eu fiquei cena por cena observando. Eu fiz algumas anotações que eu tenho aqui, tá aqui na minha frente, que eu anotei. Algumas frases, algumas coisas assim que realmente faz sentido. Em resumo, o filme é basicamente o que me faz refletir, que me faz trazer essa mensagem para você, tá?
Tô falando de vida, cara. Tô falando de vida. Que tem correlação com o seu negócio. E não um negócio com correlação com a tua vida. Tá? Primeiro vem a vida. O que é o cara mega sucedido, o cara que tinha mais de 200 empresas, bilionário, tá? Ele é estrangeiro, não sei exatamente de onde é, e ele foi lá e fez gerou um sucesso absurdo como empresário, mais especificamente em São Paulo. Só que aí, não sei exatamente toda a história, teve seus problemas ali, intrigas, tal, sociedade, não sei o que lá, tudo mais e mais, tudo isso. E aí ele acabou descobrindo lá realmente um arrombo milionário, né, e, nos caixas, e no final, pronto. Até aqui. Foi o início do filme. E aí, esse cara, ele aparece de mendigo, velho, de morador de rua. E você sequer pergunta assim, puta. Cara, tornou-se morador de rua. A primeira coisa que vem na sua mente a primeira coisa que vem na minha mente, ele faliu. Pô, ele deu errado. Essa história vai ser interessante, né? Que ele torna-se o título do filme é o Vendedor de Sonho. Então ele faliu. Só que depois vai mostrando ele, né? Um pouco do passado e um pouco do presente. Ou seja, ele lá na empresa e tal, mostrando o número, quem ele vai, que decisões que ele vai tomar e tal. E durante isso, o início do filme começa com, de verdade, um psicólogo que ele perde todo o propósito de vida, ele desiste da vida, vai para o 11º andar para se jogar. Para realmente se matar, né? Tirar a tua vida. E aí chega esse, que o pessoal deu o nome dele de mestre. Ele consegue lá subir, passar, e ele consegue falar coisas que é uma frieza, mas sem ser frio, uma delicadeza, mas sem ser delicado, um abraço, um acolhimento, mas sem te tocar. E ele começa a argumentar com esse psicólogo. Tu por quê? Será mesmo? Você tem coragem? Vai lá e faça e tal. Até que esse psicólogo, ele desiste de se jogar. Mas para concluir, para esse vídeo não ficar longo, eles se tornam meio que ali, né? Esse psicólogo começa a viver a vida do mestre, né? E aí onde é que tá? Você pensa, pô, como é que o cara, ultra mega sucedido, né? O número 1, dentre, quase tá ali entre os melhores psicólogos de São Paulo, se não do Brasil, com um cara que foi altamente multimilionário, bilionário, de êxito empresarial, tem em comum. Vamos lá. De um lado está um psicólogo. Um psicólogo na qual ele perdeu a vida porque ele perdeu a chance de estar presente com o filho. Se eu me emocionar, me desculpe. Ele perdeu as experiências mais inesquecíveis da vida dele, porque ele queria que o filho dele fosse um alta performance, o melhor dos melhores. Ele nunca estava satisfeito e ele exigia. E quando você está presente, mas não presente para aproveitar e sim presente para cobrar, talvez isso não seja presença, tá? Então, esse cara, ele é um dos melhores psicólogos formado. O cara fez doutorado, o cara foi professor da Faculdade Federal. O cara ajudou, sei lá, centenas de pessoas, milhares de pessoas, mas ele não conseguiu ajudar o filho dele. Para agora para refletir, cara. Pausa 1 minutinho desse vídeo. E para você que tem filho, ou para você que tem pessoas em que dependem de você, será que você está presente?
Ou você está presente só para cobrar? E aí foi isso que aconteceu, tá? Do outro lado, tem o grande empresário, era, né, assim, um mestre, um cara que foi multibilionário e que ele perdeu a vida, sim, em vida. Ele perdeu a vida em vida, você vai entender. Então, o que aconteceu de uma forma resumida, e vai assistir o filme, porque eu só vou dar só um spoilerzinho, mas o filme é incrível, velho. O filme é incrível. Ele vai te dar muitos ensinamentos, muito mais do que esse vídeo aqui. Ele sempre foi workaholic. Trabalho. Então ele perdeu muitos momentos. A filha dele deveria ter ali cerca de abaixo de 10 anos. Deve ter 8 anos. Então ele perdeu muitos momentos, a apresentação da escola, ele perdeu ali momentos da vida, sabe, aquele momento único da sua filha, porque estava trabalhando, estava viajando, estava em reuniões, estava aquilo, estava ali. Deixou de viver com a tua esposa, ou seja, deixou de estar presente com a sua família. E aí ele sempre tinha, ele chegava, pegava a filha, né, mas a esposa sempre a dormir, sempre aquela vida, né, de workaholic, sai cedo, volta porque você está pensando em melhorar, em criar seu negócio, em chegar no nível máximo, né, porque você está dando o melhor, tá, o que você quer, e sempre o trabalho em primeiro lugar. E aí ele sempre pedia mais uma chance à tua filha, mais uma chance, até que essa chance, no dia em que eles, eu não sei exatamente para onde eles estavam indo, mas eles estavam prestes a subir em um jatinho particular, e ele recebe a ligação, a mulher diz, não atende, e a filha fica ali apreensiva com um olhar de novo, o pai vai nos deixar para trabalho, o olhar dela já dizia, então ele não atende, eu tenho que atender, que ele atende, vê lá que é um BO, e tá bem, marca agora e tal, manda, e a filha, não pai, a gente vai esperar, ele, não, vai embora e tal. Então subiu a filha, mas a esposa, e ele entra no carro e o avião decola e bum. Então ele não faliu de dinheiro. Ele faliu por falta de presença. E agora chega o ponto que de um cara meramente humilde, tá? Mas já teve um determinado resultado, já percorreu bastante, só que eu comprei a minha vírgula, e você vai entender agora. Cuidado com o que você está desejando para a tua vida, e cuidado com o que você faz para que você alcance o tão desejado sucesso, tá? Tenha muito cuidado de você não estar só presente no seu trabalho e ausente na tua vida, na tua família. Principalmente para você que tem filho, para você que é casado, para você que é noiva, enfim, para tua mãe, para teu pai. E por longos anos eu fui esse cara. Por longos anos. Por longos anos eu fui essa pessoa em perder momentos incríveis, momentos únicos e memoráveis da minha filha hoje tem 6 anos, em perder apresentações, em perder eventos, em perder coisas, porque eu tinha que ir reunião, porque eu tinha que estar aquilo, porque eu tinha que estar aqui, porque aqui eu tenho que performar para eu sair disso, aí eu contratar gente, para eu poder comprar tempo, e aí ter esse tempo para estar presente com ela. Não, cara. Cuidado. Refaça a sua agenda. Reveja os seus princípios, reveja os seus valores, reveja a sua lista de priorização dentre saúde, família e trabalho. Tá? Esse vídeo eu pensei que ele ia ficar mais curto, mas infelizmente não estou conseguindo. Enfim. Eu passei por muitos anos assim. Tá? Eu acordava às 5 horas da manhã, saía de casa às 6, ia para o ginásio, malmente dormindo bem, malmente me alimentando bem. E aí ia trabalhar, depois voltava e tal, chegava em casa 10, 11 horas, meia-noite, e depois fazia de novo, e pegava fim de semana, ia assim, ia assim, ia assim. O que é que eu aprendi com isso, cara? É que a pausa, ela é necessária. O descanso,
principalmente isso aqui, é necessário. E eu vou te dar uma dica, né? Eu vou te dizer, na verdade te dar uma dica, eu vou te dizer exatamente o que aconteceu muito comigo. Por muitas vezes, ao estar brincando com a minha filha, de bicicleta, de que seja, eu tive boas ideias. Ideias inovadoras, ideias interessantes para o meu negócio. Então, sim, tenha limite, dê limite. Não priorize isso aqui, cara. Eu sei que você pode estar em um momento, sabe, bem tenso. Eu estou em um momento bem tenso, eu estou em um momento super delicado, onde eu estou me reencontrando, eu estou recomeçando praticamente, eu posso considerar assim. Mas eu estou aqui porque eu não vi um vídeo desse, ou eu não tive acesso a isso. Então, no final das contas, o que eu quero dizer para você é: compre a tua vírgula, cara. Tá? Mensagens que foram marcantes, assim, que eu apontei no telefone, eu tenho aqui, né? Não tenha medo do caminho. Tenha medo do não caminhar. O primeiro a ser beneficiado é quem perdoa e não quem é perdoado. O ser humano não morre quando o coração para de bater. Morre quando deixa de sentir-se importante de alguma forma. O segredo do sucesso é conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. E essa aqui é a última, e eu guardei exatamente porque foi uma das últimas mensagens do filme. Uma vírgula. Eu posso te vender uma vírgula para que você possa continuar escrevendo a tua história. Mesmo que o mundo desabafe sobre você. Eu, hoje, 23 de maio de 2025, às 10h31 da manhã, do horário de Lisboa, eu estou te vendendo uma vírgula. Seja o fundador, seja o empreendedor, seja o cara ou a mulher visionário, mas coloque limite. Pontue isso. Espero que você tenha comprado essa vírgula. Até o próximo vídeo.